Mas eu não estou nem com botão e nem com bala, tá? Obrigado, pastor, pelo convite. Uma alegria sempre voltar aqui, conhecer também novos irmãos. Isso é muito, muito saudável, muito gostoso. Nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, você pode acompanhar, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Isso nós aprendemos no seminário, né, pastor? Que tem que anunciar pelo menos 3 vezes o texto, né? Então, mais uma vez, Mateus 21. 28 a 32. Mateus 21, versículo 28 em diante. O que vos parece? Deixa cada um achar o texto. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Esse lhe respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós, apontando o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isto, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Essa parábola de Jesus, ela faz bastante eco numa outra palavra que apenas vocês vão ouvir. Contou também esta parábola, e alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro era um publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano, em pé, de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, esse será exaltado. Amém? Por isso, amados ouvintes que estão aqui presentes, também assistindo em seus lares, né? Nós estamos aqui com um público bastante vasto, nós não sabemos quantos, Deus o sabe. E nós queremos dizer, primeiramente, irmãos, que quando Jesus trouxe esta parábola dos 2 filhos, poderíamos primeiramente destacar que se são 2 filhos, obviamente estes 2 irmãos estão diante do mesmo pai. 2 irmãos que naturalmente têm o mesmo pai. Deixe-me explicar bem rápido que de Gênesis a Apocalipse nós podemos resumir
que Deus faz uso da figura pai para ele mesmo. Ele como pai é uma figura, certo? Como Deus também, por exemplo, em Isaías 49:15, se compara com uma mãe. Pode uma mãe que ainda amamenta um filho esquecer-se desse filho? É claro que não. Mas ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Quer dizer, Deus usa a figura da mãe para falar do seu amor e do seu cuidado. A figura do pai é muito mais abundante na Bíblia. 4 maneiras diferentes. Do Egito chamei meu filho, que é uma referência específica ao chamado de Abraão, ao chamado de Israel. Então, no sentido exclusivo, a nação de Israel como filho de Deus. É claro que Deus sempre abriu as portas para que outras nações conhecessem o Deus de Israel, mas de uma maneira muito específica a história do Antigo Testamento. A segunda forma que a Bíblia usa a figura de Deus como Pai é, naturalmente, aquilo que Paulo vai expor em Atos 17, quando ele está pregando para gregos que estão adorando deuses, e até a um altar de um Deus desconhecido. E Paulo, falando a gregos, ele traz o elemento de que Deus, ele é o responsável por todas as gerações. Então, no sentido genérico, bem amplo, né? Todas as pessoas são gerações de Deus, porque não podem ter 2 criadores, certo? Só Deus é Deus criador. Então, no sentido bem amplo, somos todos dele geração, diz Paulo, englobando inclusive os gentios. Mas, agora nós vamos para 2 casos muito específicos, únicos. Com absoluta certeza, o terceiro caso é Jesus, Filho unigênito. Somente Jesus é Filho de Deus no sentido de que ele tem a mesma essência de Deus, ele é o próprio Deus Filho. Então, nesse sentido, só há um caso: Jesus, Filho de Deus. Ninguém mais tem esta relação, certo? Onde dentro da Trindade temos Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas, por último, conforme nós lemos claramente o Evangelho de João, capítulo 1:11, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Verso 12, todavia os que o receberam, os que creram em Jesus Cristo, estes são filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de nenhum varão, mas tão somente pela vontade de Deus. Então, esta é a 4ª forma específica, onde nós temos então filhos de Deus no sentido espiritual. Ninguém é filho natural de Deus. Nós somos, como cristãos, adotados por Deus, certo? Somos filhos adotivos. É uma doutrina que só vai aparecer no Novo Testamento, porque dentro da cultura antiga não havia esse conceito em relação a Israel, certo? Então nós temos isso muito claro no Novo Testamento. Somos, por meio de Jesus Cristo, filhos adotivos de Deus. Agora, tendo feito esta introdução, a nossa parábola diz que um pai se dirige aos seus 2 filhos. A mesma coisa acontece com ambos os filhos. Isso é muito importante. Esta forma de Deus nos ensinar de que Ele, em um sentido, se dirige à humanidade de uma maneira similar, de uma maneira muito
muito uniforme, está também contemplado em outras parábolas. 10 virgens são convidadas para o casamento. 5 estavam preparadas, 5 não, mas são todas elas as 10 convidadas, certo? Nós encontramos, meus irmãos, uma casa construída sobre a rocha, e subentende-se que aquela outra casa construída sobre a areia, ela não é um casebre, ela é uma casa igualmente a outra. E assim nós vamos vendo que Deus, em um sentido, quando se dirige à humanidade, Ele usa um único padrão. Porque Deus amou o mundo inteiro. Que mundo inteiro é este? Entendemos todas as pessoas. Mas nós estamos diante de uma parábola onde algo acontece. E nós já observamos isso no nosso mundo horizontal, na nossa observação diária. Pode haver uma dedicação igual de um pai, pode haver um tratamento igual por parte de um pai, pode haver todos os sinais onde o pai cuida dos seus filhos de maneira muito equitativa, justa, equivalente. No entanto, nós temos 2 filhos diferentes, embora os 2 filhos tenham o mesmo pai. Esta é a nossa primeira observação aqui. Um filho acabou tomando um rumo, enquanto que de forma oposta o outro filho toma um outro rumo. Mas, de novo, destacam-se as coisas iguais, primeiramente. Assim como o pai procurou um filho, ele também procurou o outro filho. Assim como o primeiro convite foi para que o primeiro filho pudesse trabalhar com ele na vinha, isso é que fica subentendido. O pai tem uma vinha, e existe muito trabalho nesta vinha, há muito que fazer ao longo do dia. Ele se dirige ao primeiro filho e diz: venha comigo para a vinha, vamos trabalhar juntos. A mesma coisa em relação ao seu segundo filho. Há uma vinha e o pai quer envolver o segundo filho de igual modo. No entanto, meus queridos irmãos, nós somos surpreendidos porque quando um pai pergunta para um filho: filho, você quer trabalhar comigo? O filho já diz de forma definitiva: eu vou. Ou então ele, de forma contrária, também diz: eu não vou, certo? Esta seria uma resposta mais aguardada. Filho, vamos trabalhar no campo? Sim, pai. Filho, você está disposto a trabalhar no campo? Não, pai. Mas Jesus nos apresenta aqui algo muito, muito particular. O primeiro filho, ao ser convidado, ele disse não. No entanto, refletindo e reconsiderando, esse filho depois, aí ele precisa naturalmente ir ao encontro do pai, né? Pai, eu mudei de ideia, eu mudei de resposta. Sim, eu quero ir contigo trabalhar na vinha. Não é muito diferente a surpresa em relação ao segundo filho. Ele prontamente disse sim, mas não foi. Ele não foi com o pai à sua vinha para trabalhar com ele.
Meus irmãos, quando nós lemos esta primeira parte da parábola, nós naturalmente ficamos muito curiosos do que Deus, do que Jesus, do que o Senhor está tratando e a quem Ele está se referindo. Não se esqueça que quando você está lendo a Bíblia, e em forma muito especial, quando você está meditando no Novo Testamento, que tem uma mensagem que é o complemento, é a plenitude daquilo que é preparado no Antigo Testamento, a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, as mensagens dos apóstolos a partir das pregações e da vida de Jesus. Quando você está lendo a Bíblia, e de uma maneira muito específica, o Novo Testamento, e acerca de Jesus, ainda mais em destaque acerca de Jesus, existem até algumas Bíblias que colocaram em vermelho toda vez que é Jesus que está falando, e onde há uma referência direta a Jesus, certo? Então, quando você está lendo Jesus falando, você deve lembrar de três coisas. Tudo que Jesus disse, Ele disse para nós, eu e você. Embora, primeiramente, Ele disse para um grupo de fariseus, por exemplo, embora numa primeira vez Ele disse isso para um grupo específico que estava ali na origem ouvindo, mas, em última análise, tudo que Jesus disse, Ele disse para nós. Tudo que Jesus fez, Ele fez para nós. Mas, pastor, eu nunca fui cego e eu nunca precisei ser curado da cegueira. Como que tudo que Ele fez, fez para nós? Sim, porque existe o conceito da personalidade corporativa. Aquilo que é bênção para os outros, acaba sendo bênção também para nossas vidas, irmãos. É assim que a Bíblia trata, coletivamente, certo? As bênçãos para os outros nos atingem também, porque cada vez que alguém recebe uma graça de Deus, aquele que ama a Deus só pode se alegrar com isso, certo, irmãos? Chorar com os que choram, o inverso também, tudo aquilo que é prejudicial para o próximo, isso deve ser, para nós, matéria de importância também. Então, sim, tudo que Jesus fez, fez para nós. Mas preste atenção, a terceira coisa, tudo que aconteceu com Jesus, tudo que foi feito contra Jesus, fomos nós que fizemos. Então é fácil de guardar. Tudo que Jesus disse, Ele disse para nós. Tudo que Ele fez para nós. Mas é verdade, tudo que Jesus sofreu e padeceu, fomos nós, pois Ele morreu por todos os pecadores. Nós é que o crucificamos. Assim, nós agora estamos preparados para esta parte da interpretação. Quando os judeus ouviram esta primeira parte, devem ter ficado naturalmente curiosos. O que representa o primeiro filho e o que representa o segundo filho? E o próprio Jesus dá a entender. Os judeus, na época de Jesus, se achavam beneficiados por Deus automaticamente. Já por Deus, salvos mecanicamente. Nós somos filhos de Abraão, numa discussão lá em João capítulo 8. Então, irmãos, esses judeus originais que representam uma parte da humanidade, com certeza achavam que eles eram o filho privilegiado. Enquanto isso,
todas as suas análises, todas as suas conclusões iam contra os gentios. E principalmente aqueles que cometiam graves pecados, como os publicanos, meretrizes e assim por diante. Então, meus irmãos, aqui fica claríssimo que há uma tendência muito forte de que uma parte se sente filho de Deus e outra parte despreza o seu semelhante e não tolera a ideia de que estes também são pessoas que Deus ama e se preocupa com elas. E isso ficou muito mais demonstrado, o texto que eu li em Lucas 18, o fariseu que representa o judeu, ó Deus, obrigado que eu não sou como um publicano. Mas praticamente todos os intérpretes, todos os estudiosos desse texto, quando se manifestam, eles dizem que é o primeiro filho que disse: sim, pai, eu vou para a vinha, mas não vai. É o filho que representa Israel. E por outro lado, aquele filho que disse: não vou, mas ele se arrepende e vai, é o publicano, é o judeu, perdão, é o gentil. Esta é a compreensão geral. Então, irmãos, o que nós vamos fazer na parte final desta mensagem? Uma vez que temos esta compreensão de que quem se acha bom diante de Deus e se exalta, acaba sendo reprovado. E quem aceita a sua condição e se humilha e sabe que é pecador e se arrepende e muda, é exaltado por Deus. Então vejam só, quando Paulo vai aprofundar esse tema, ele vai dedicar Romanos capítulo 1 e vai mostrar os pecados dos gentios. Claramente, Paulo se dirige à humanidade hostil diante de Deus e dos homens. Romanos capítulo 1, onde nós lemos, verso 24 em diante: por isso que Deus os entregou, e aí tem uma lista de coisas: impureza sexual, desejo ardente dos seus corações, para desonrarem seus corpos. Então vai descrevendo sobre o uso natural da questão da intimidade sexual, homem com homem, mulher com mulher e assim por diante. E quando nós lemos no verso 28, assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. E então nós temos uma lista muito grande: cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma demonstração como os gentios, os que não são judeus, quebram os mandamentos do Senhor. Mas, ao chegarmos no capítulo 2, nós vamos ler 17 em diante. Romanos 2, 17 em diante. Mas se tu que te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas,
E então você podia pensar, bem, agora Paulo vai falar das boas ações dos judeus, Paulo vai falar das qualidades pessoais de cada israelita que se ufana, que se vangloria de toda a história de Israel do Antigo Testamento. Mas então Paulo diz, pois, verso 1, tu, pois que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras, tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos, tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Então, meus irmãos, capítulo 1 de Romanos demonstra o problema dos pecados dos gentios, mas de igual forma, capítulo 2 demonstra o pecado dos judeus. E o que faz o capítulo 3? Recupera todo esse assunto e diz, verso 9 em diante: então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua debaixo dos seus lábios, há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não possuem o temor de Deus. E o versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, queridos irmãos, o que queremos fazer nesta parte final da mensagem? Primeiramente dizer que o primeiro filho que recebeu o convite para ir à vinha, ele é um pecador. E o segundo filho que recebe o convite para ir à vinha, também é um pecador. A diferença é que um dos dois muda de ideia, se arrepende. O que tinha dito não, se arrependeu de ter dito não, e foi com o pai. E o que se achava melhor do que o outro, dizendo vou, mas não foi, acaba sendo reprovado. Guarde esta frase: nem é preciso Deus reprovar um homem, o próprio homem se reprova. O próprio pecador que não se arrepende se reprova. Há uma autocondenação, porque Jesus disse: veio a luz, mas os homens não foram até a luz para que as suas más obras não fossem reveladas. O pecador que não se arrepende traz sobre si a própria reprovação. Se você quiser compactar esta grande doutrina bíblica, considere o sol e considere a terra. O mesmo sol, mas sobre a terra você tem barro, argila, e você tem também cera. Pois deixa um tempo o barro sob o efeito do sol, esse barro vai endurecer, esta argila vai endurecer. E ao mesmo tempo que está lá a cera,
com o efeito do sol, essa cera vai derreter. É um sol, um Deus só, um evangelho só, uma palavra só, uma palavra que vem de Deus, a palavra de Deus, uma palavra, mas o homem responde ou com quebrantamento, ou então com endurecimento. E agora, meus irmãos, nós vamos para aquilo que se convencionou a cereja do bolo. Vocês usam esta expressão aqui também? Tem gente que compra o bolo só por causa da cereja, né? A cereja do bolo. O que nós queremos guardar nesta noite? O que nós queremos levar para a nossa vida? E o que nós queremos de forma muito única e pessoal viver como cristãos? Louvo a Deus por cada um dos irmãos que já se arrependeu dos seus pecados, já entregou a sua vida a Jesus, já tem a nova vida em Cristo Jesus, já houve quebrantamento. O que quero dizer? Um grande milagre. Nós vemos que, historicamente, Israel, no sentido genérico, se orgulha, os judeus se escondem atrás da tradição e, por outro lado, eles condenam os não-judeus, de forma genérica. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios, por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes perto, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz de ambos os povos. Que povos? Israel com os gentios, judeus convertidos que creem em Cristo Jesus e não judeus convertidos que creem em Jesus. Ele fez de ambos os povos um só, derrubando a parede de separação, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um só homem, um novo homem, fazendo assim paz, e pela cruz reconciliar ambos para com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Efésios capítulo 2, 11 em diante, um texto muito espetacular, que nos mostra que quando judeus aceitam Jesus e não judeus aceitando Jesus, eles podem muito bem sentar lado a lado e glorificar a Deus. Todo tipo de separação foi eliminada pela cruz de Cristo Jesus. Por isso Paulo diz: no reino de Deus não há mulheres, não há homens, não há pobres, não há ricos, não há sábios, não há doutos, não há escravos nem livres, todos são um em Cristo Jesus. E agora estou terminando, irmãos, guardem esta ilustração que traz talvez exatamente a cereja do bolo que eu quero aqui deixar com os irmãos. Lembrem que na introdução falamos o mesmo pai, mas com dois filhos bem diferentes, certo? Um filho disse sim e acabou não indo, e outro disse não e acabou indo. Dois filhos, duas respostas, dois destinos
duas situações diferentes. Mas agora, lendo Efésios 2, nós queremos pensar o seguinte: não importa a tua idade, não importa a tua história, não importa o teu passado, não importa nada que vos é familiar, pessoal, biográfico, histórico. Todos que nesta noite aqui estão e todos que estão me ouvindo que têm Jesus Cristo em sua vida, nós somos um novo homem, amém? E agora vem a ilustração. Se nós somos um em Deus, em Cristo, então somos agora dois irmãos que não vão ter comportamentos opostos, certo? Mas bem afinados, muito bem afinados. Fiquei emocionado com a seguinte história. Os pais de dois filhos, únicos filhos, dois, faleceram. Os dois filhos resolveram não dividir as terras, mas resolveram plantar toda a terra. Decidiram tratar da planta de toda a terra, decidiram colher tudo que produzisse. Assim eles trataram trabalhar juntos na mesma terra, sem dividi-la. No entanto, o único momento que eles fariam uma separação era que, de forma justa, a metade do cereal ficaria no celeiro de um dos irmãos e, naturalmente, a outra metade de todo o cereal ficaria no celeiro do outro irmão. Deu para entender? A divisão apenas era dividir igualmente, equitativamente, a colheita, o resultado final. E aconteceu uma safra maravilhosa, então o celeiro de um irmão estava cheio e o celeiro do outro irmão também estava cheio. Pois, numa bela noite, um dos irmãos que era solteiro, ele ficou pensando na sua cama lá de noite. O meu irmão, ele tem esposa, o meu irmão, ele tem 2 filhos, e ele naturalmente precisa mais alimentos. Então, ele combinou consigo mesmo, fez aí uma decisão pessoal. 3 horas da manhã ele acordava, ia até o seu celeiro, enchia um balde e andava mais ou menos 100 metros, onde estava o outro celeiro do seu irmão, e colocava aquele balde no celeiro do seu irmão. Aconteceu que o seu irmão casado, também numa certa noite, logo ali na sequência, pensou: o meu irmão é solteiro, ele ainda tem um futuro, ele ainda precisa arrumar uma esposa, e ele ainda precisa providenciar muitas coisas, porque ele vai ter um dia família, se assim Deus quiser, e eu quero abençoá-lo. E ele decidiu às 4 da manhã se levantar, e então enchia do seu celeiro um balde e levava no celeiro do seu irmão. Aconteceu que numa certa noite, o irmão solteiro, ao invés de levantar às 3, ele só acordou às 3:30. E aconteceu que naquela mesma noite, o irmão casado, ele se adiantou meia hora. O que aconteceu? Cada um foi para o seu celeiro levar o cereal para o seu irmão, e eles se encontraram na metade do caminho. E aí cada um naturalmente explicou o que estava fazendo.
E então eles se abraçaram e já estavam unidos e se uniram ainda mais. Agora deixa eu falar bem baixinho. Já pensaram se fosse o contrário, um roubando do outro? Acho que ali ia nascer a Terceira Guerra Mundial, né? Certo? Nada disso, irmãos. O irmão, abençoado por Deus, amando o seu irmão, pensando nele, de igual forma, o seu mano. Não esqueçamos disso. Deus nos uniu. Nós aqui viemos de lugares diferentes, nós temos sobrenomes diferentes, inclusive fiquei sabendo que nessa noite um pastor alemão ia estar pregando aqui, no caso eu. Nós temos sobrenomes diferentes, histórias diferentes, antecedentes diferentes, tanta coisa diferente. No entanto, Deus nos fez arroz de terceira categoria que fica bem grudado, certo? Juntinhos. Pastor, eu desejo que esta igreja seja marcada pela unidade, pelo companheirismo, pela solidariedade, que esta igreja venha triunfar na base da paz, como nós lemos. De ambos os povos, Deus desfez todo tipo de inimizade. Que isso seja uma marca entre os irmãos. Amém? Amém. Que Deus abençoe.